Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa convidada é a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Secretária, bom dia, bem-vinda à Rádio Super. Prazer recebê-la especificamente aqui no Mercado Central, nesse nosso estúdio itinerante. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Na Rádio Super novamente. Bom dia também a todos que nos acompanham de casa. Bom, secretária, para começar o nosso bate-papo aqui com a senhora, nosso grande assunto foi aquilo que foi anunciado pelo governador Romeu Zema no fim da semana passada, que é o fim do parcelamento de salários dos servidores públicos estaduais. É algo que há mais de 5 anos vinha atormentando os servidores e isso acabou. Eu pergunto para a senhora, é definitiva essa situação e como o governo conseguiu chegar ao fim do parcelamento? Bom dia, Rodrigo. Essa notícia que a gente pôde dar na sexta-feira, ela nos traz muito orgulho. Esse foi um compromisso com o governador Romeu Zema, que nós assumimos desde o primeiro dia de mandato. Perseguimos isso dia após dia buscando receitas novas, buscando ampliar a arrecadação, mas também com muita redução de custos, redução de despesas, que permitiram que o Estado hoje tenha uma situação fiscal um pouco mais favorável e que garante que os servidores públicos irão receber em dia parcela única no 5º dia útil, com toda certeza, até o final do próximo ano. Nós temos a certeza que durante esse tempo de gestão, os servidores podem contar com seus salários na conta todo o 5º dia útil. Agora, secretária, a senhora fala com toda certeza até o final, do ano que vem, no final da gestão, teoricamente, mas a gente sabe que essa questão do salário dos servidores é uma questão que foi muito defendida ainda na campanha feita pelo governador Romeu Zema, e toda a equipe que o acompanhava. Era uma situação muito... Que se falava muito e que o próprio governador sempre defendeu e sempre disse que continuava sendo uma prioridade. Tirando essa parte de ter resolvido com a questão financeira do Estado, a gente sabe também que a briga política pela eleição do ano que vem, ela já começa, que os bastidores já estão aquecidos. Teria sido uma cartada de mestre aí do governo Zema para acelerar e para aquecer essa disputa para 2022? Thalita, essa realmente sempre foi uma prioridade para nós. Eu tive até aqui na Rádio Super, logo na primeira semana em que voltei à Secretaria de Planejamento e Gestão e coloquei naquela ocasião que seria minha principal prioridade à frente da CEPLAG, e é algo que a gente faz porque a gente sabe do valor do servidor público. A gente sabe que o servidor público vem sofrendo há mais de 5 anos com salários parcelados, atrasados, e merece receber em dia, no 5º dia útil, em parcela única. Se isso vier a trazer benefícios políticos, é uma externalidade positiva, é algo que a gente aceita de bom grado, mas, de fato, a gente buscou isso porque acredita e sabe que o servidor público de Minas Gerais merece condições melhores. Secretária, a oposição afirmou que o governo do estado tinha 8 bilhões de reais em caixa e afirmou que o parcelamento já poderia ter acabado há mais tempo. Eu queria que a senhora respondesse a essa fala e a essa crítica que foi feita pelos deputados da oposição. De fato, o estado tinha 8 bilhões de reais em caixa? O Estado não tinha 8 bilhões de reais em caixa. A gente tem uma situação de caixa que, na verdade, ela é flutuante, O caixa, ele muda a cada dia conforme os pagamentos que têm que ser feitos. Todos os meses nós temos o pagamento de salários, temos que fazer o pagamento de fornecedores, o repasse aos municípios. Então, a situação de caixa, ela varia dia após dia. O governo não ficou fazendo caixa para que dinheiro rendesse, nada disso. O que nós fizemos foi acompanhamento e que fazemos sempre muito próximo do fluxo de caixa para saber as reais possibilidades de pagamento. Assim que vislumbramos a possibilidade de pagar os servidores no 5º dia útil, sem atraso, isso foi feito imediatamente. Agora, o governo ele tem uma série de compromissos que ele tem que se programar para ter, e por isso a gente sempre tem algum saldo em caixa, mas que varia conforme os compromissos de cada dia. Secretária, vamos falar da aprovação do acordo da Vale pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente falou sobre isso com o governador Romeu Zema na semana passada aqui no Café com Política. Queria saber como que a senhora avalia essa tomada de decisão, esse repasse que vai ser feito diretamente aos municípios. Thalita, o governo sempre viu com muito bons olhos o repasse de 1,5 bilhão de reais diretamente aos municípios, mas precisava realmente de ajustar
o formato desse repasse, as condições desse repasse, tinha questões no acordo que poderiam trazer entraves desse repasse, então foi feito um caminho de muito diálogo, de muita construção conjunta entre o governo de Minas, a Assembleia de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, para que a gente chegasse em um modelo que permitisse esse repasse de R$ 1,5 bilhão de maneira menos burocrática, de maneira mais direta, mas também com todos os requisitos de segurança e respeito ao texto do acordo. Secretária, ainda sobre essa questão do acordo da Vale, nós sabemos que houve uma articulação, houve dificuldades do governo na articulação com a Assembleia Legislativa. E esse não é um fato isolado na relação do governo com a Assembleia ao longo dos últimos anos. Há episódios de dificuldades na articulação do governo com o Legislativo. A senhora contou pra gente aqui que o fim do parcelamento dos salários, ele está garantido até dezembro do ano que vem. Mas é evidente que nós precisamos talvez de alguma solução para além disso. E essa solução, ela talvez passe pelo regime de recuperação fiscal, enfim, por outras pautas que o governo tenta, de privatizações, tem a questão do Nióbio, da Codemig, enfim, várias questões que obrigatoriamente, inclusive, precisariam passar pela Assembleia Legislativa. Como é que fica essa solução que vá para além de dezembro do ano que vem e diante desse cenário de dificuldade política que o governo encontra hoje na Assembleia? Bom, o caminho é sempre do diálogo. A gente sabe que na política é normal, as pessoas têm visões diferentes, visões muitas vezes divergentes, mas em geral com o mesmo propósito de trazer melhorias e benefícios para Minas e para os mineiros. E nós vamos seguir nesse caminho do diálogo. O governo, sim, precisa ainda de algumas medidas estruturantes que vão dar um conforto fiscal ainda melhor, mas vamos trabalhar como temos feito desde 2019, sempre para melhorar a situação fiscal, reduzir as despesas. Nós já reduzimos despesas como, por exemplo, o corte de mais 3 mil veículos, nós reduzimos em 49% as despesas não obrigatórias do Estado, e tudo isso para permitir que o governo de Minas tenha uma situação, um equilíbrio de contas um pouco melhor. E vamos continuar fazendo esse trabalho e trabalhando também com muito diálogo junto à Assembleia para permitir que projetos mais estruturantes possam ser aprovados. A solução definitiva para isso, secretária, tem uma solução definitiva para esse fim definitivo, digamos, do parcelamento? A solução definitiva, Rodrigo, ela passa sempre por ter responsabilidade fiscal o tempo todo. Não existe nenhuma solução que perdure para sempre. Os governos, eles devem atuar sempre com responsabilidade, olhando seus gastos, fazendo as projeções de receitas, trabalhando de forma a garantir que a gente consiga cumprir todos os nossos compromissos, não só de hoje, mas também do futuro. E esse é um governo que tem feito isso. Ele olha para o hoje, ele tem feito também o pagamento de dívidas atrasadas, dívidas que foram herdadas, como, por exemplo, a dívida com os municípios tem sido paga. A gente tem feito realmente um trabalho de saneamento do que foi deixado no passado, de muita responsabilidade no presente e de um olhar para o futuro para garantir que as contas de Minas sejam entregues ao final do próximo ano, seja para quem for eleito, com uma situação muito melhor do que encontramos em 2019. Secretária, a senhora foi candidata a prefeita de Belo Horizonte. Eu queria saber como é que fica a senhora no ano que vem. Pretende disputar algum cargo? Thalita, eu estou extremamente feliz na Secretaria de Planejamento e Gestão. Eu sou de carreira da CEPLAG e para mim é uma honra poder ocupar o cargo de secretária de Planejamento e não tenho nesse momento nenhuma pretensão política para 2022. Pretendo continuar meu trabalho à frente da CEPLAG. E como é que foi essa experiência, secretária, de ser candidata a prefeita? A senhora nunca tinha disputado uma eleição, se candidatou à prefeitura e num cenário de competidores muito mais experientes e mais testados, do ponto de vista até da urna, do que a senhora. Tanto que tivemos a reeleição do prefeito Calil da forma que aconteceu. O que a senhora tirou de lição dessa candidatura à prefeitura de BH? Rodrigo, foram muitas as lições, foi um aprendizado incrível. Eu, fico muito feliz de ter podido ter a experiência de disputar as eleições da Prefeitura de Belo Horizonte, minha cidade, a cidade que eu amo. E eu aprendi muito, aprendi sobre política, aprendi sobre campanhas, eu tinha trabalhado em campanha só nos bastidores, aprendi ainda mais sobre Belo Horizonte, conheci cada canto dessa cidade. É uma experiência maravilhosa que eu vou levar para o resto da minha vida. Bom, secretária, ainda sobre essa questão política, o partido da senhora, que é o PSDB,
Ele hoje integra a base de governo, ele tem o líder do governo na Assembleia, o deputado Gustavo Valadares. Mas até hoje o partido não definiu o que deve fazer nas eleições do ano que vem. Se caminha ao lado do governador Romeu Zema, lembrando que hoje a senhora é secretária de Estado, é do PSDB também, ou se apresenta uma alternativa. O que a senhora defende? A senhora acredita que o melhor caminho para o PSDB em Minas neste momento seja, de fato, caminhar com o governador Romeu Zema no ano que vem? Rodrigo, eu tenho meu pé na parte técnica, tenho meu pé na parte política também. Sou muito grata por poder transitar entre essas duas partes, estou muito feliz no PSDB, mas a definição sobre os rumos do partido, ela vai ser tomada pelo grupo partidário e eu, como estou nesse momento como secretária de planejamento, não pretendo interferir nessa decisão, eu vou realmente me focar de agora até o final do próximo ano nas minhas atribuições na Secretaria de Planejamento e Gestão. De agora para frente, qual o maior desafio do Estado, na opinião da senhora? Nosso desafio continua sendo o equilíbrio fiscal. A gente tem uma melhora nítida nas contas públicas que nos permite fazer, por exemplo, esse pagamento em dia a todos os servidores, mas a gente ainda tem um cenário deficitário. Minas Gerais ainda não tem uma situação confortável e nosso principal desafio é conseguir colocar essa casa cada dia mais em ordem para entregar ao governo no momento em que sairmos, seja final de 2022, seja mais à frente, com as contas em dia e um cenário fiscal bastante tranquilo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece esse momento nosso aqui. São perguntas objetivas, respostas também objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, secretária? Combinado. Para começar, fim do parcelamento dos salários é a maior conquista do governo até aqui? Com toda certeza, foi uma promessa de campanha, um compromisso de gestão desse governo, que felizmente conseguimos entregar com 2 anos e meio de gestão. É uma grande entrega. O Covid e a economia? O Covid claramente tem impacto sobre a economia. Nesse momento, a gente vê que a economia precisa ainda ser retomada. A gente tem que fazer isso respeitando, é claro, a saúde. A vacinação é fundamental nesse momento. Acredito que estamos perto de uma melhoria. Investimentos no Estado na gestão Zema? Serão muitos. Felizmente, o governo Zema trabalhou muito em torno de alguns temas, como, por exemplo, o Acordo da Vale, que vai nos permitir trazer 37 bilhões de reais de investimentos em Minas Gerais, mais 360 mil empregos a serem gerados. A figura do governador Zema? Um gestor responsável, um gestor que tem conduzido Minas a caminhos cada vez melhores. Luísa Barreto e o futuro na política? Eu ainda tenho algum futuro na política, mas ainda não sei quais serão esses caminhos. Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Secretária, gostaria de agradecer muito, em especial, a sua visita aqui aos nossos estúdios no Mercado Central. Nesse finalzinho de entrevista, inclusive, dando a oportunidade para que a senhora fale um pouco desse espaço aqui, que acho que para todos nós que somos de Belo Horizonte ou que convivemos no dia a dia com a capital mineira, é um espaço importante, né? Rodrigo, foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer esse estúdio da Rádio Super, que ficou super bacana. E assim, o Mercado Central, ele é um símbolo da cidade, é o coração de Belo Horizonte, pulsa aqui. É um lugar que eu tenho muito carinho e que eu espero estar aqui mais vezes. Muito obrigado mais uma vez, secretária. Bom trabalho para a senhora. Obrigada e bom dia.